Alô, alô, galerinha do canal, a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu venho, estava alguns dias sem gravar, mas eu fiz um estudo sobre Jonas e quero compartilhar com vocês aqui. A mensagem vai ser sobre Jonas, o capítulo 1, e eu peguei algumas coisas do livro de Jonas. Sim, temos o livro de Jonas na Bíblia, é um livro maravilhoso, a gente pode tirar muitas instruções dali. Então começa assim: como um profeta relutante aprendeu a seguir ordens e uma lição sobre a graça de Deus. Os eventos de Jonas ocorreram provavelmente há 700 anos antes de Cristo, né? Começamos com a expectativa humana extraindo sobre o livro de Jonas, né? Expectativa humana. Se a raiva e o ódio forem nossas principais motivações, se nossa identidade estiver baseada naquilo a que somos contrários, então teremos problemas. Deus ama até mesmo as pessoas que odiamos. Isto pode ser difícil de engolir, difícil de aceitar para nós, né? Porque Deus realmente ama até as pessoas que a gente odeia, né? Porque Ele ama todos da mesma medida, né? Mas quem mais se aproxima dele tem uma maior intimidade, né? É como uma amizade, né? Quem tem mais comunhão na oração, produzindo para Deus, falando do amor de Jesus, vai ter uma maior comunhão com Deus. Isso é um fato que nós não podemos negar, né? O que a gente mais escuta de um descrente também mata, rouba, trafica, fuma, bebe, tem uma vida errada e agora é crente, santo, salvo no Senhor Jesus. Quem somos nós para medir o perdão de Jesus, o amor de Deus sobre aquela vida, ou sobre aquela outra? Deus é justo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor. A essência de Deus é amor, como eu já falei, né? Eu gosto sempre de falar dessa paz que vem de Jesus, essa paz que excede todo o entendimento humano, né? Mas essas pessoas que falam isso, esses descrentes que falam isso, é que eles não entendem que é aí onde que entra a graça e o amor de Deus, né? O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o infinito amor de Deus, o amor dele é infinito. E a palavra de Deus fala que as misericórdias dele são o motivo de nós não sermos consumidos. Que a misericórdia de Deus se renova a cada meia-noite e um milésimo de segundo, a misericórdia do Senhor já te alcança novamente. Se você pedir perdão de todo o coração, Deus ele vai te dar mais uma nova chance. E aqui é onde que eu quero deixar uma palavra que veio ao meu coração agora. Para onde iremos nós se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Então, irmão, força, persevere, lute, não desista. E Marcos, no capítulo 2 e o versículo 17, nos diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quem é justo, se considera justo perante Deus, que está em perfeita comunhão com Deus, amém, glória a Deus. Mas Jesus ele busca os pecadores, Jesus ele deixa as 99 que estão justas lá no, no lugar que eles precisam ficar, ele deixa essas 99, ele é o bom pastor, né? Como se fosse um campo de ovelha. Ele deixa as 99 no campo e vai buscar aquela que se perdeu, aquela que precisa de forças, né? Porque Deus sustenta todos os que caem, diz o salmista, né? Ele sustenta todos os que caem, né? E Jesus busca essas pessoas que caem, essas pessoas que precisam ser alcançadas, essas pessoas que, como a palavra de Deus diz, né? Jesus compara aqui, né? Não os que precisam de médico, mas sim os doentes, os que precisam ser tratados, né? Precisam ser curados de algo, né? Aqui no versículo 12, agora vamos falar do versículo 12 no capítulo 1 de Jonas, né? Encontrei algo bem interessante, sabe? Jonas fala: pegue-me e lance ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. A disposição de Jonas em morrer para salvar os marinheiros indica quão culpado ele se sentia por ter desobedecido a Deus e por colocar a vida da tripulação em perigo. Então, Deus mandou Jonas ir para a cidade de Nínive com uma palavra para aquela de arrependimento para aquele povo.
Mas ele foi totalmente ao contrário, fugindo do que Deus tinha ordenado a ele, mandado, direcionado ele, né? Eu até vou fazer partes resumidas. O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos. Eu te convido a ler para você entender esta palavra. Eu quero que você medite no livro de Jonas. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Quero que você pegue o que você vai extrair desta mensagem juntamente com o que você vai aprender. A intenção é aprendermos juntos. Os homens não queriam sacrificar a vida de Jonas, ao contrário, esforçaram-se ao máximo para remar de volta à terra seca. Porém, não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Deus fez o mar ficar mais violento ainda, porque quando Deus tem um propósito, ele é fiel para cumprir. Ele A palavra de Deus não volta vazia, né? Ele queria tratar com Jonas. E Deus fez de tudo, nós vemos no livro de Jonas, fez de tudo para tratar com Jonas, né? Vejam só o valor de uma vida para aqueles tripulantes. E os tripulantes que nem acreditavam no Deus verdadeiro, no Deus todo-poderoso que fez o, o céu, o mar, a terra, tudo formou. Os tripulantes nem acreditavam nesse Deus maravilhoso. Mas eles ficaram com um temor no coração. Eles tinham seus deuses como D minúsculo, eles tinham seus deuses com D minúsculo, mas conheciam o Deus Todo-Poderoso a qual Jonas servia, né? E que eu e você servimos, o grande eu sou. O Deus que para ele nada é impossível, né? Nada é impossível para o nosso Deus. Ele criou todas as coisas, ele é o único que vê lá na frente, ele é o único que pode todas as coisas. E Deus fez o céu, o mar, a terra. Quando os homens daquele navio souberam que ele era hebreu, ficaram apavorados, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus todos nós conhecemos e nós bem sabemos, né? Até mesmo ore, medite, ore 2 minutos e peça para Deus quantos livramentos Deus já deu para você e fique em oração ali para você ver que Deus vai lhe mostrar quantas vezes você já teve um livramento da parte de Deus, quantas vezes Deus ele te sustentou em momentos difíceis, quantas vezes Deus ele esteve presente na sua vida nesses últimos dias, que são dias difíceis que todos nós estamos passando, né? Então é surpreendente que os homens daquele navio souberam que ele era hebreu e ficaram apavorados, porque conhecia o Deus de Jonas, né? Que é esse Deus maravilhoso que eu e você servimos e buscamos acreditar na salvação que há no Senhor Jesus. A cruz do Calvário, ela nos faz sonhar, como tem um louvor que fala sobre essa salvação e sobre que a cruz ainda nos faz sonhar, né? Porque Jesus, ele vivo está, né? E o véu do templo se rasgou do alto a baixo, né? Coisa linda, né? E a gente tem a perfeita comunhão com Deus a qualquer momento do dia, seja dirigindo, seja andando, seja correndo, a gente pode estar falando mentalmente com Deus. Eles, mesmo tendo os deuses deles, suplicaram ao Deus de Jonas que não os matassem por tirarem a vida daquele homem. Ou seja, suplicaram a Deus mesmo com os deuses deles com D minúsculo, né? Mas sabiam que o Deus de Jonas podia todas as coisas, né? E certamente lançar alguém ao mar é morte na certa, né? Mas como eu falei, para Deus nada é impossível, né? Ainda reconheceram que Deus estava no controle da situação. O verso 14, a parte C diz assim: O Senhor fizeste o que desejavas. Os próprios marinheiros falaram, né? O Senhor fizeste o que desejava. O temor entre os marinheiros por lançarem Jonas ao mar foi tão grande que o texto bíblico vai relatar que todos, tomados de grande temor ao Senhor, os homens ofereceram um sacrifício ao Deus de Jonas e ainda se comprometeram por meio de votos. E ainda se comprometeram por meio de votos, né? Para que a culpa não caísse sobre eles, né? O versículo 17 diz assim: E lançaram Jonas ao mar, e o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Foi lá onde que Jonas orou a Deus, confessou ali o seu erro e teve mais uma oportunidade de entregar a mensagem que Deus tinha dado para ele entregar, né? O que Jonas fez é o que acontece nos dias atuais. As nossas ações irresponsáveis colocam a vida de outros em risco. Sempre temos que assumir a responsabilidade por nossos erros.
Aí é um grande ensinamento que o livro de Jonas nos deixa, né? Sempre temos que assumir as responsabilidades por nossos erros, né? Porque senão pessoas podem ser atingidas através dos nossos erros, conforme for a gravidade do erro que a gente comete. Quando a gente comete um erro, alguma coisa na sociedade, a gente vai preso e tudo, né? E quando a gente comete um erro, esse erro não é confessado, o mundo espiritual também, ele é mais real que o mundo que a gente vive aqui, né? Eu já passei algumas batalhas espirituais, eu sei que são bem delicadas, né? São algo até que sai da normalidade humana, mas Deus é conosco em todos os momentos, né? E Ele dá o direcionamento certo para as nossas vidas, né? Não é nada inteligente esquivar-se das ordens de Deus, né? O livro de Jonas nos mostra, né? Deus tinha pedido para Jonas fazer uma coisa e Jonas foi fazer totalmente ao contrário do que Deus tinha pedido para ele. Mas Deus tratou com Jonas, mostrou que a palavra de Deus não volta vazia, né? Jonas era o instrumento que Deus queria usar e Jonas não queria ser usado, né? E o texto vai discorrer, né? Podemos ter a impressão de que Jonas tinha medo de confrontar aquela nação perversa, cruel e imoral, povo ímpio com a verdade sobre o pecado. Mas o texto avança e percebemos a real razão de Jonas não querer ir entregar a mensagem que Deus havia entregado aos ninivitas. Ele tinha medo que os ninivitas se arrependessem e que Deus poupasse a vida dos ninivitas. Como pode, né? Jonas aqui quis ensinar Deus a ser Deus, né? Jonas não queria entregar a mensagem simplesmente pelo fato que ele sabia que Deus é amor, a essência de Deus é amor, e provavelmente se os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria de todos os pecados e não veria a destruição que Jonas foi lá falar para aquele povo, né? Então que fique um ensinamento aqui, que a gente aprendeu aqui, né? A sempre buscar estar no centro da vontade de Deus, né? Porque Romanos 12:2 diz assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Que não venhamos querer ensinar Deus a ser Deus e muito menos, né, julgar as pessoas ao nosso bel prazer, né? Jesus morreu, ele é o justo juiz, ele que intercede por nós perante a Deus e que venhamos fazer o trabalho de resgate das almas, resgate das vidas, né? Agradecer ao Senhor Jesus por ele ter morrido pelos nossos pecados. Nós pecamos todos os dias por nossos atos, nossas atitudes, até mesmo impensadas, né? Então eu agradeço a cada um que vai escutar essa mensagem e eu convido vocês a lerem o livro de Jonas, né? Nas suas Bíblias, para estarem vendo essa maravilhosa história, né? Que Deus nos deixou na sua Bíblia Sagrada, né? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram, né? E muito nos ensina. Espero que eu possa ter contribuído com alguma palavra que vai te ajudar na tua vida. Então, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e obrigado.